abençoados. Não quer dizer que estejamos, porque a bênção divina não para de cair, mas a gente precisa de se capacitar para captar aquele que consegue, aquele que for melhor. Quando a gente abençoa os outros, é um desejo de que as pessoas se abençoem. Então, abençoados sejam vocês todos. Obrigado por terem comparecido hoje. Estamos aqui numa reunião. Estou procurando um lugar onde dá pouca microfonia, neste aparelhinho aqui. Então, estamos aqui hoje cumprindo mais um dia de programa combinado para ser esta semana de gratidão dos trabalhadores locais para com a misericórdia divina por nos ter propiciado o ensejo de conduzir-nos dentro da doutrina espírita e dentro de uma orientação de estudo e serviço no bem. Isto fez com que este centro existisse. Então, o aniversário do centro é o dia, nós transformamos numa semana de ensejo para a gratidão coletiva dos companheiros da casa. Então, o aniversário da nossa casa, estamos fazendo 40 anos de existência nesta semana aqui, exatamente no dia 11 de agosto deste ano, completando 40 anos, porque foi em 11 de agosto de 78 que nós começamos aqui, na vila. Aqui só tinha favela na época. Quase só, né? Essa região toda aqui. E então, foi aqui que nós iniciamos a busca do ensejo de trabalhar no bem. Esse ensejo nos foi concedido. E a gente continuou até hoje. Vamos fazer votos para que outros mais continuem daqui para frente, à medida em que os mais antigos forem passando para o outro lado. E eu não devo estar muito longe disso, considerando a minha idade muito avançada. Mas diz que o indivíduo é tão velho quanto ele se sinta. Nesse caso, eu vou ficar muito tempo por aqui ainda. E queria falar uma palavrinha sobre o aniversário do centro, que se resume em duas partes. A primeira é em nome dos trabalhadores desta casa. Nós, todos, que estamos aprendendo o serviço do bem, aprendendo. Aqui, neste local, queremos abençoar a oportunidade que temos, queremos agradecer muito a Jesus, agradecer muito às pessoas que frequentaram aqui desde o começo e ainda frequentam outras tantas. Hoje, agradecer e dizer a estas pessoas que nós estamos muito tentando viver uma alegria de algum valor. Ia dizer muito alegre, mas isso é difícil de dizer. Estamos bastante alegres por estarmos convivendo neste meio espírita, porque a doutrina espírita pede aos seus seguidores que cultivem a alegria e o convívio fraterno entre si.
Está no livro O Consolador, de Emmanuel, que o Grêmio Espírita Cristão deve ser um local onde os atuantes se sintam tranquilos e felizes pelo aprendizado do serviço e muito unidos entre si. É o Grêmio Espírita Cristão, diz Emmanuel. Então esta é a primeira parte do que eu queria dizer. A segunda parte é para os trabalhadores da casa. Durante a semana temos repetido isto. Tem havido entre nós aqui uma busca incessante de conviver afetuosamente uns com os outros. E com isso a gente recebe as pessoas que chegam tentando envolvê-las numa linha de comoção para adotar o afeto como norma fundamental de vida. Pois que a principal finalidade da presença do homem na Terra é exatamente esta: é se capacitar para conviver amorosamente. Nós vamos gastar muito tempo fazendo isso, muitas encarnações, para nós chegarmos ao amor que Jesus definiu. Amar o próximo como a si mesmo. Isso vai demorar. Por enquanto nós estamos tentando entender e praticar o que for possível dentro do ideal de muito. Mas o tanto que a gente faz não é muito. A gente pensa que está procurando muito amor. Aquele tanto que a gente está conseguindo, que é muito pouquinho, mas tem sido tão bom. É tão gostoso praticar esse tipo de afeto. O local espírita ficou sendo, então, o local da Terra, de todo o planeta, o local mais fácil de viver afetuosamente. É o local espírita. Porque lá na casa da gente, por mais que a gente ame as pessoas, e todos amam muito os seus parentes, mas também é o local onde mais se brigam as pessoas. É dentro da casa da gente, onde a gente se desentende mais, ofende mais, tolera menos, coisas assim. E é onde a gente é mais amado e onde a gente mais ama. É esquisito isso. Mas lá não é mesmo fácil, não, dentro da casa da gente. Porque lá existem convivas do passado, que vieram para consertar com a gente. Ao lado de outros que vieram para fortalecer e ajudar a gente a aguentar. Mas, nesta troca de energias fraternais umas e antagônicas outras dentro de casa, a gente sabe que se não tivesse um auxílio de fora, não daria para aguentar. Tantas vezes no passado nós convivemos em lares que foram arrebentados pela nossa incúria, incompetência, insensatez, descuido, descaso, desinteresse. Incompetência. Para sustentar os lares como uma fonte de vida, que são, né, os lares. E no movimento espírita, tentando praticar o afeto crescente, é muito mais fácil, porque a gente não convive com aquelas pessoas, não mora com elas, não. Morar é que é o problema. E é com a incompetência que a gente tem, a gente se desentende quando fica junto muito tempo. Mas isso vai melhorar.
Porque nós já temos o espiritismo e temos o ambiente espírita, onde tem muito afeto. E aí a gente exercita ali e volta para casa. Chega lá, às vezes dá um choque. Eu estou falando muito mais por mim. Eu tenho uns parentes muito amados. Mas que gente que briga, nossa. Que gente. Aí a gente está ali e tal, e um provoca daqui, o outro dali e tal. E são muito ligados. A gente se encontra toda semana e tudo mais. Então eu vejo que luta boa que tem lá. Precisa estar vendo dentro da doutrina espírita para a gente usar a imortalidade e usar a reencarnação para poder interpretar as encrencas domésticas. E aí a gente às vezes tem raiva de um parente, porque tem um pessoal chamado cunhado, genro, nora, sogra. Esse pessoal aí não é tão amado quanto aqueles que são pai, mãe e irmãos, né? Sobrinhos ali. Então, e tem muitos espíritos antagônicos ali junto. Daí a dificuldade. Quer dizer que o movimento espírita é uma preparação excelente para a gente conviver melhor em casa. Lembre-se disso, você. Então agora nesse aniversário nós estamos, assim, insistindo muito no afeto aqui no centro. Bom, dentro do centro. Cada centro tem a obrigação de fazer isso. Mas eu não posso ficar falando dos centros. Tem que falar disso aqui. E quer dizer que o centro é para estudar e trabalhar junto. E, usando isso, conviver afetuosamente. Estes aí do centro. Porque aí eles se preparam para melhorar em casa. Lá em casa é o objetivo. Porque lá estão os resgates programados, mais intensos. E a gente não pode fracassar, não. Você não pode perder a oportunidade de amar muito os seus parentes agregados. Eu preciso fazer muita força com cunhados, genros, primos, sobrinhos. E às vezes até bastante força com parentes mais diretos, filho. Né? A gente ama, mas sofre com eles às vezes. E eles também amam a gente, mas sofrem. Então, preparou no centro, experimenta em casa. Preparou no centro, experimenta no trabalho. Quer dizer, em casa e no trabalho são os dois grandes ambientes do resgate humano. E o aprendizado no centro. Então eu quero cumprimentar esses trabalhadores aqui desta casa, porque eles estão aguentando o rojão e estão demonstrando uma linha de afeto entre eles que eu não posso deixar de considerar admirável. Estou aprendendo muito com eles, com os trabalhadores aqui. E aprendendo por causa de admirar, não é? Admiro tanto. De vir trabalhando e sendo afetivo, trabalhando e sendo afetivo. Este é o objetivo. A partir daí, esforço em casa e no trabalho. Então, essa nossa semana nós tiramos para enaltecer isso. E é por isso que o aniversário foi um pretexto para a gente poder trocar umas verdades assim, desse tipo. E o outro pretexto foi fazer um estudo, convidando algumas pessoas que representam uma macarronada, uma salada de frutas, diante da nossa comidinha de arroz com feijão diária, nos estudos aqui da casa. Hoje, por exemplo, nós temos um prato saboroso aqui, para desfrutar, degustar. A presença nós já tivemos na semana o Bacelli, estamos tendo hoje
o doutor Aguinaldo, e esses dois vultos aí, que são de fora, vieram para nos ajudar. O doutor Aguinaldo, que eu chamo só de Aguinaldo, por causa do afeto. O Aguinaldo vai falar para nós hoje e eu quero contar para vocês duas coisas sobre ele. Ele talvez nem se lembre disso mais, mas eu não esqueço. Quando, lá para 1000 e pouco, começo do século passado, quando esse centro aqui não existia e eu estava começando a atuar num outro centro ali, o Rodrigo Lobato, que estava assim, no comecinho. Aí eu fiquei sabendo que tinha um médico, fiquei sabendo por uma cliente dele, que tinha um médico chamado Aguinaldo, doutor Aguinaldo, e ele era espírita. Assim, ele é espírita. Eu falei, mas é espírita mesmo? Assim, é espírita. Eu falei, como é que você sabe? Ele falou que é. Assim, não, ele não esconde, mas ele, pela conversa, o modo como ele me atendeu, me tratou sempre e tal, mas depois eu fiquei sabendo mesmo que ele é espírita. E é espírita, e está aqui em Rio Preto, e é novo aqui na Terra e tal. E eu falei, que legal. Descola o telefone dele para mim. Eu vou discar para ele. Assim, eu tenho. E ele me deu o telefone. E eu, maior cara de pau, disquei para o sujeito desconhecido, né? Doutor Aguinaldo? Ele disse, sim, pois não. Falei, eu estou telefonando, o senhor não me conhece, eu sou fulano de tal. Estou aqui no centro, tal, fazendo um começo aí de estudos e atividades. E eu não sabia se ele fazia palestra. Eu não ia convidá-lo para a palestra. Para que eu ia convidar? Eu não tinha motivo. Falei, bom, eu estou telefonando, sabe? É porque eu soube que você é espírita, então eu queria convidar você para... Quase que eu engasguei nessa hora, porque eu não sabia para que eu estava convidando. A rigor eu estava convidando para ele ser meu amigo, né? Mas não podia falar isso. Eu falei, queria convidar você, assim, se você pode vir um dia aqui no centro, para a gente se conhecer. Ele disse, sim, vou, com muito... Acho que ele percebeu. Ele disse, não, vou com muito gosto e tal. Que dia que é? Eu falei, não, nosso trabalho lá é dia tal. Pois dia tal, ele chegou lá, para fazer nada, para atender o convite, que ele também não sabia para quê. E eu abracei ele, falei, rapaz, eu te convidei só para te conhecer e te oferecer o centro aqui, caso você não esteja ainda localizado em algum lugar, né? Considerar essa casa aqui como aberta para a sua presença. E aí eu gostei muito dele logo de cara, e ele demonstrou sempre um agrado maior do que aquele que eu mereço. E nós fomos amigos desde aquele dia até hoje. Temos sido, ele tem me distinguido sempre com muita delicadeza, muita bondade, muito carinho. Foi à minha casa muitas vezes, comemos juntos, andamos juntos por aí e tal. Então foi uma amizade boa. Não foi maior porque ele é muito ocupado, mas não é culpa dele. Porque toda vez que eu procurei para qualquer coisa, ele estava pronto. E foi uma boa amizade. Esse é um fato que eu queria contar. Agora eu vou contar um outro que é chato para burro, dele. Chato de contar, porque não se fala isso.
mas eu vou falar porque é importante para mim. E ele não sabe, não vai lembrar disso de jeito nenhum. Teve um dia que eu precisei de dinheiro. Bom, não foi um dia só que eu precisei, né? Precisei muitas vezes. Mas naquele dia lá eu estava muito apurado com a dívida e tal. O salário não dava e aquela coisa. Então eu fui ao banco tomar emprestado uma quantia não muito grande, mas correspondente ao que eu podia pagar e maior do que aquele que eu dispunha para cobrir aquelas dívidas ali. E o banco falou assim, eu empresto sim, mas eu preciso de alguém que endossa. Você tem? Falei, deixa eu procurar aqui. Aí eu lembrei do Aguinaldo. Falei, será que ele endossa para mim? Mas claro que endossa, mas é chato endossar para os outros, né? É o tipo da coisa que não se pede. Porque endossar significa, você paga se eu não pagar? É isso que é endosso. Mas eu tinha muita confiança com ele e eu estava precisando mesmo. Cheguei lá no consultório, não entrei em fila nenhuma para ser consultório, o consultório dele sempre muito cheio. Me recebeu imediatamente lá e eu falei, não, é só 5 minutos. E falei com ele, você endossa para mim? Eu disse, claro, meu amigo, claro, claro. Ele respondeu de um jeito tão bom que me pareceu até tolice ter tido medo de pedir. Aí eu, para dar para ele um pouco de sossego, né, falei para ele, olha, você não se preocupe não, porque eu vou pagar isso aí. Eu assim, não, pense nisso. Se você não pagar, eu pago. Não precisa preocupar não. Se não tiver dinheiro, você não paga e eu pago. Falei, desse jeito. Aí eu fiquei pensando, quem é que fala assim para os outros? Quem que? Quer dizer, é um desprendimento dele. Eu próprio já andei endossando para alguns, mas nunca falei desse jeito. Ele falou, eu não sabia falar desse jeito, né? Depois dele, falar, quando eu for endossar para alguém, é desse jeito que fala. Então eu não agradeci nunca a ele por isso. Agradeci aquele brigadinho ali, né? Mas aquela gratidão assim eu nunca tinha feito. Faço hoje. Aquilo lá me ajudou muito aquela segurança que ele me deu, aquela garantia. E esse é o Aguinaldo, é um coração bom. É um espírita que está fazendo força bem feita no aproveitamento desta encarnação dele. Por tudo que eu sei dele, ele é um grande cara, grande sujeito, grande pessoa. Está fazendo um trabalho muito bonito na doutrina espírita e na medicina. A medicina dele foi sempre de primeira linha. Todo mundo aqui, o Preto sabe disso, os meus médicos e tudo mais. Ultimamente eu recebi uma cirurgia dele. E antes da cirurgia eu estava num médico lá fazendo aqueles preparatórios. E ele disse assim, quem é que vai te operar? Eu falei, o Aguinaldo. Ele disse, vou te contar uma coisa sobre o Aguinaldo, o médico falou. O Aguinaldo é hoje a mão cirúrgica melhor de Rio Preto. Falei, nossa, que bom ouvir isso. Eu já sabia por mim, né? Mas ouvir o outro médico falar isso foi. Então eu ofereço isso com carinho ao meu amigo Aguinaldo e o convido para comparecer e receber o meu abraço agradecido e amigo. Sempre aqui, sempre será seu.
Eu fiquei feliz de vir falar aqui, mas depois que ele começou a falar, eu já não fiquei gostando mais, sabe por quê? Eu acho que eu estou com Alzheimer, que eu não lembro nada disso que ele falou. Não lembro mais nada disso. Eu acho que o Alzheimer está tomando conta da minha mente, viu? Mas tem um pouco de veracidade nisso que ele falou. Porque há 40 anos atrás, eu estava com 31 anos, e o Rodrigues me convidou para fazer uma palestra no Ailuz, lá no Soraya, que era a sede desta casa à época. E ele me pede para falar sobre a fé. Eu pensei, não é meu amigo. Porque falar sobre a fé naquela época, para mim, era um desafio monstruoso. Mesmo porque eu achava que a fé era uma coisa assim, abstrata, e falar de alguma coisa que não dá para palpar, para mim era muito complicado. Mas, diante do que ele me pediu, e eu já envolvido com a casa, eu enfrentei o desafio. Acho até que deu certo, porque depois eu continuei falando toda primeira segunda-feira naquela casa, e agradeço muito o Rodrigues, que foi realmente aqui em Rio Preto com quem eu estabeleci vínculo, embasado na doutrina, na casa espírita, na proposta de amar e servir. Ele foi o meu grande professor. Então, hoje eu volto aqui, depois de 40 anos, né, desse início nosso, para desfrutar do convívio fraterno dele, de vocês, muitos amigos que estão aqui. E para mim é um júbilo, é uma alegria, é algo tocante. E hoje eu já não falo mais de fé. Eu acho que, embora a fé no seu produto seja palpável, medível, grande fé, pequena fé, fé robusta, fé fraca, eu estou preferindo falar de uma outra palavra, outro vocábulo, que eu chamo de confiança. Porque quando eu falo que eu tenho fé, uma fé razoável. Às vezes tem outro que tem uma fé pequena, outro tem uma fé muito grande. Mas a confiança não tem meia confiança, não tem grande confiança, não tem pequena confiança. Ou você confia, ou não confia. E nós, espíritas, infelizmente, ainda não confiamos em Deus, não confiamos em Jesus, não confiamos no anjo da guarda, e não confiamos na reencarnação. Talvez vocês tenham confirmado a minha assertiva de que eu estou gaga em Alzheimer. Falando isso, porque de repente vocês vão dizer assim, nossa, mas ele está pirado. Porque eu confio em Deus, eu confio em Jesus, eu confio no anjo da guarda e na reencarnação. E o Aguinaldo vem falar essa absurdidade. Com todo respeito, mas eu acho que nós não confiamos nem em Deus, nem em Jesus, nem no anjo da guarda e nem na reencarnação. O que é uma pena, porque isso denota o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa depressão, a nossa inadaptação com a vida, com os nossos parentes, que ele fez referência. Se eu pudesse resumir o que Deus espera de nós, eu diria apenas duas coisas. Primeiro, que nós aceitemos os seus desígnios. E segundo,
que sejamos solidários uns aos outros. Isso prova que nós não confiamos em Deus. Primeiro, que a gente não aceita os seus desígnios. Nós estamos sempre questionando, meu Deus, basta alguma coisinha acontecer fora do nosso contexto de aspiração, de desejo, de busca, para a gente já questionar o Criador. E às vezes até de uma maneira contundente. Meu Deus, mas não é possível. O Senhor esqueceu de mim. O Senhor está me castigando. O que o Senhor espera de mim? E a gente vocifera, blasfema, reclama, denotando que nós não confiamos em Deus. Quando Ele é um Pai que não dá mais, porque vai estragar a gente. Ele sabe dosar as coisas. E a gente não confia, a gente não aceita os seus desígnios. E a outra conotação é da solidariedade. Nós não somos solidários. Quando alguém vem pedir alguma coisa, a gente já pensa assim, meu Deus, o que eu vou arrumar aqui de desculpa para dizer não, não é? Dificilmente a gente está disposto a falar sim. Eu vi um documentário outro dia de um psicólogo, uma pessoa lúcida, com cerca de 80 anos, e ele disse assim, nós nos aproximamos das pessoas pensando o que é que eu posso tirar delas. Quando nós deveríamos nos aproximar das pessoas pensando o que é que nós podemos ofertar para elas. Não somos solidários como deveríamos ser. Então nisso eu já falo que nós não confiamos em Deus. Nessas duas assertivas, eu acho que Deus espera mais de nós. Mas se nós nos ativéssemos a esses dois detalhes, já estaria ótimo aceitar Deus nos seus desígnios, em tudo aquilo que Ele determinou, e ser solidário aos nossos companheiros de jornada. Quando eu falo que nós não confiamos em Jesus, é porque Ele é o terapeuta divino. Jesus é o médico das nossas almas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Eu sou o médico das almas. Ele é o psicólogo. E ainda deixou bem claro, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E nós, ao invés de estudarmos o Evangelho e procurar vê-lo, nós nem estudamos, nem procuramos viver, quando ali está o melhor livro de autoajuda, o Evangelho segundo o Espiritismo, retratando as prédicas, as informações do Cristo. Deveria ser um livro de leitura diária. Hoje mesmo uma senhora foi no meu consultório e disse assim, Aguinaldo, me diga um livro de autoajuda, mas muito bom, hoje. Eu disse, a senhora é espírita? Sim, eu sou espírita, não sou muito de frequentar, mas eu sou espírita. Então espera um pouquinho. Eu fui lá atrás, no meu consultório, eu tenho uma estante, peguei o Evangelho e entreguei para ela. Eu falei assim, é o melhor livro de autoajuda do mundo. Está aqui tudo que a senhora precisa saber e vivenciar para a senhora estar muito bem diante da vida. E as propostas crísticas são tão simples, muito simples, mas nós não vivemos as propostas crísticas. Manda perdoar, a gente não perdoa. Manda amar, a gente não ama. Manda fazer o bem, a gente não faz. Manda dar outra face, seria superar aquele momento e continuar vivendo, a gente não faz. Perdão incondicional,
independente do erro, da falha, nós não perdoamos. Haja vista a dificuldade de relacionamento que existe entre as pessoas. Ellen Wambach, uma psicóloga americana, ela publicou um livro chamado Life Before Life, A Vida Depois da Vida, em 1979. E ela fez regressão com 750 pacientes à época. Depois ela regrediu milhares de pessoas. E ali ela chegou à conclusão que havia reencarnação. Havia uma experiência pretérita, passada. Não era só aquela que a pessoa estava vivendo. Ela não era espírita e não se tornou espírita por isso. Mas ela tinha consciência plena da reencarnação. E ela então fez a seguinte pergunta para os analisados: vocês participaram do processo reencarnatório? 81% dos pacientes disseram que sim. 19% não lembravam ou não participaram. Então, em cima destes 81% dos seus analisados, ela fez a seguinte pergunta: qual a primazia do seu programa reencarnatório? O que você primaciou? O que você buscou de mais importante para a sua vivência reencarnatória? E destes 81% que participaram do processo reencarnatório, 90% deles, quase todos, disseram a mesma coisa. Nós programamos a reencarnação para aprender a relacionar. Então a proposta nossa é relacionar com o periquito, com o papagaio, com o cãozinho, com o vizinho, aquele que põe o som alto, como o meu. Numa quarta-feira, fez uma festa do lado. E o som estava tão alto que meu coração pidava. E eu tinha que levantar 5 horas, eu faço todo dia para operar meus pacientes, passar visita. E eu não consegui dormir, porque a vibração durou até 4 da manhã. E eu dormi só 1 hora. E eu tive que levantar no outro dia, ir para o trabalho. Na hora do almoço ele estava chegando e disse: ô vizinho, que festa legal a sua, hein? Que festa maravilhosa. Sorri para ele. O que eu poderia fazer? Nada. Relacionar com o vizinho, apesar desta irreverência. Relacionar com os nossos parentes. É um exercício que nós estamos fazendo para vencer o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a presunção, a prepotência que existe dentro de nós. Se nós temos dificuldade de relacionar, não é por causa do vizinho, nem do parente, não. É porque nós não temos competência. E nós temos que aprimorar em nós esta facilidade de relacionar com os outros. Dentro da casa espírita, nós temos desafios constantes. Quantos discordam do nosso ponto de vista? E às vezes a gente tem que engolir, colocar água na boca, não é? E não jogar fora. Esperar passar para depois conversar com essa criatura, mas não criar mais aresta, porque as trevas aproveitam a nossa vigília. É aquele momentinho em que a gente não está vigil, é que as trevas entram e aprontam na nossa casa mental. Então nós precisaríamos observar mais as propostas de Jesus. Confiar mais nele como o modelo e guia da humanidade. O médico, o terapeuta, o companheiro, o amigo, o irmão mais velho, a quem nós devemos ouvir sempre, para nos libertarmos das mazelas da nossa alma.
O anjo da guarda é outro, que todo, coitado do meu, todo dia, quando a gente sai do corpo, chega lá em cima, se é que é embaixo, depende de cada um, né? Vai encontrar com o anjo da guarda. E ele vai dizer assim: olha, fulano, eu tenho um compromisso, não é com você não, é com Deus, de cuidar de você. E você anda pisando no tomate, como diz lá na terra. E eu queria conversar com você. Olha, analise isso, aquilo, aquele outro, e vai mostrando onde nós estamos falhando. Você tem um programa, olha aqui, e você não está cumprindo o programa. Isso redunda em uma outra encarnação em que eu vou ter que novamente estar ao seu lado. Isso está me cansando, porque já faz mais de 1000 anos que eu estou tentando colocar você no eixo. E aí a gente baixa a cabeça, fica envergonhado. Diz, não, deixa comigo. Daqui para frente vai ser diferente. Até a noite, quando a gente sai do corpo, morre 8 horas, né? E vai para o lado de lá e encontra com ele de novo. Sim, mas escuta, mas ontem você me falou que ia ser diferente e continua igual. E aí a gente não tem mais o que falar, né? Já falei tudo. E o anjo da guarda resolve ir embora. Porque essa pergunta o Kardec fez: o anjo da guarda abandona a gente? Abandona. Quando? Quando a gente não dá ouvido para ele. Mas o Kardec também tinha um bom senso, né? Fez uma outra pergunta: mas ele volta? Volta. Quando? Quando a gente resolver dar ouvido para ele. Então eu entendo que nós não confiamos no anjo da guarda. Tanto é que a gente levanta de manhã e diz assim, nós dizemos para nós mesmos: hoje eu vou fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. E não faz. Faz tudo diferente. E assim a gente vai reprisando as nossas falhas, dando aso às nossas sombras e dificultando o nosso processo reencarnatório. E por falar em reencarnação, é outra coisa complicada. Se nós entendêssemos de reencarnação, nós não estaríamos aqui jamais. Nós estaríamos no planeta Júpiter. Muito melhor do que o nosso. Nós estaríamos já num planeta diferenciado. E nós continuamos na Terra. Por quê? Porque nós não confiamos na reencarnação. Então agora falando em aborto, dá para falar em aborto hoje? Já passou da hora de falar em aborto. Aborto é coisa do passado. Eu nasci. Minha mãe queria abortar de mim. Só não conseguiu, graças à ajuda do meu anjo da guarda, que antes de nascer já disse: Aguinaldo, fica firme, eu vou te dar uma força. Porque ela queria abortar. Porque meu irmão mais velho já tinha 12 anos. E ela se considerava velha para ter outro filho. Felizmente não conseguiu e eu estou aqui, né? Então, se eu estou vivo, graças a uma falha abortiva, eu acho que nós não podemos nem pensar em qualquer possibilidade de tirar uma criatura dessa possibilidade de viver. Dentro da doutrina espírita ainda se diz que colocando em risco a vida da mãe ainda é possível, mas eu tenho minhas ressalvas, tenho as minhas restrições, porque um dia minha amiga de Itapajipe, de onde eu vim, estando aqui na Santa Casa, grávida, o médico chegou para ela e disse assim: nós vamos tirar o nenê. E ela disse: mas como? Não, demorou muito para eu ficar grávida. Pois então, você está grávida, uma idade avançada, e o nenê está bem, mas você tem uma falha no coração que você não vai suportar a gravidez, e muito menos o parto. Naquela época ainda se fazia parto normal. Hoje pouco se faz. Parece que está voltando, mas a cesárea predomina. E ela disse: não, de jeito nenhum.
Não, você não entendeu o que eu estou falando. Tem que tirar o nenê porque você vai morrer durante a gravidez. Se chegar no parto, morre no parto. Não vou tirar o nenê. Pois então, eu vou chamar mais 2 colegas, nós vamos fazer 3 atestados e você vai assinar embaixo dizendo que está contra a nossa determinação. Pois pode fazer. Chamou 2 colegas, aquele colega chamou mais 2, 3 fizeram o atestado e ela assinou embaixo. Eu não quero abortar. Por incrível que pareça, coisa de Deus, anda de braço dado com um jovem bonito, maravilhoso, que não foi abortado. Até contrariando a medicina, colocando em risco a vida da mãe, não aconteceu nada com ela e a criatura está aqui. Em situações extremadíssimas, talvez alguém justifique a possibilidade de um aborto. Eu ainda não consegui ver. Vale a pena viver. Qualquer que seja a situação. Até naquele feto que vai dar origem a uma anencefalia, ou microcefalia, melhor dizendo, porque sem cérebro ninguém nasce, é apenas com resquício, então seria um microencéfalo, que vai desencarnar 24 horas ou 48 no máximo depois que nasce, com a mais certeza do mundo, da parte médica, não há razão para fazer o aborto. Porque o nascimento, a gravidez, gera uma mudança perispirítica, como aconteceu com um casal de espíritas convictos, em que o médico chegou para eles e disse que haveria uma razão muito importante para tirar o nenê, já que estava feito o diagnóstico, e o casal disse que não. Porque eram espíritas, sabiam a importância da vida e não queriam abortar. E o médico ainda falou, mas que vida? Não vai viver. 24 horas, 48 no máximo. Nós não vamos tirar o nenê. E o médico teve que fugir àquela proposta e deixou a gravidez. Nasceu a criança, não deu 48 horas e ela desencarna. Os pais, logicamente, ficaram chateados, aborrecidos, porque esse sentimento não podemos alijar de uma pessoa que tem amor no coração. 2 anos depois, estão numa reunião mediúnica e um espírito comunicou ao casal que havia uma criança que queria conversar com eles. E eles disseram, mas tudo bem. E veio uma criança e disse assim, pai, primeiro eu quero agradecer você, que você foi solidário à gravidez da minha mãe. Esteve comigo o tempo todo e deu força para minha mãe não me tirar naquele momento crucial. E eu, danos morais, não tinha condição de nascer com um cérebro perfeito, e somente através da reencarnação, da gravidez, da gestação, eu poderia refazer o meu cérebro para uma nova reencarnação. E eu quero comunicar a vocês que dentro em breve estou voltando no lar de vocês. E hoje o casal anda com essa criança de mais ou menos 12 anos, de mãos dadas, com alegria do refazimento daquele cérebro, denotando agora uma criança perfeita. Então, se o pessoal entender o que é reencarnação, para valer, com essa confiança, teria conotações diferentes.
Nós estaríamos olhando o outro diferente, a vida diferente, a oportunidade diferente, e estar aproveitando o máximo que essa existência nos possibilita. Hoje Deus tem um único objetivo maior em relação a nós, que é nos resgatar, de nos trazer de volta. Nos criou um átomo, um mineral, passamos lá pelo vegetal, animal. Hoje estamos no reino hominal para sermos um dia seres angélicos. Deus é perfeito. E em sendo, não poderia criar algo que não fosse talhado para a perfeição. E nós seremos perfeitos um dia. Logicamente que uma perfeição relativa que vai acontecendo na medida em que nós vamos nos identificando com a proposta divina. E se Deus está para nos resgatar, eu imagino que haverá uma alegria muito grande da parte dele quando nós estivermos frente a frente com ele. E essa pergunta o Kardec fez: se nós estaríamos frente a frente com Deus? E o benfeitor disse que sim. No momento em que nós estivéssemos alijando, afastando de nós as imperfeições da alma. E o Cristo disse isso no Sermão do Monte: bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. E no Evangelho de Lucas, capítulo 15, ele retrata muito bem isso através de 3 parábolas. Primeiro, a parábola da dracma perdida. Aquela mulher que perdeu uma moeda muito cara e que era muito importante para ela, e ela foi procurar. Pegou um holofote, uma luz que lhe era própria, e foi procurar a moeda, e encontrou. E fez um alarde danado, chamou as vizinhas, chamou as amigas: encontrei a moeda, estou muito feliz. Eu não sei se as amigas ficaram felizes, porque quando a gente fala que conseguiu uma coisa, quase sempre o outro baixa a cabeça e dá uma fechada no seio, como quem diz: por que ele e não eu? A inveja, o egoísmo brota de imediato. Tem aquele que pula no pescoço, derruba a gente, monta em cima de alegria, mas se contar nos dedos, praticamente sobram todos. Porque incomoda para as pessoas quando a gente fala que vai bem, e que está ótimo, e que conseguiu. A inveja é uma coisa terrível, que ainda faz parte da nossa. Mas, na outra parábola, que é da ovelha perdida, então aquele pastor, tendo 100 ovelhas, no final do dia, 97, 98, 99, faltava uma, e ele foi buscar. Agora eu fico pensando, naquela época, os pastores, no final da tarde, procuram uma ovelha que desgarrou no meio das pedras, nas grutas, deve ter sofrido barbaridade para achar essa ovelha, mas achou e trouxe. As outras ficaram lá com o cão, com às vezes um assistente dele, para não perdê-las, logicamente, mas foi buscar aquela 100ª que estava perdida, e fez uma festa quando voltou, com a ovelhinha a tiracola. E Jesus aproveitou para dizer que há mais alegria nos céus diante do arrependimento de uma criatura do que o merecimento de 99 justos. Então eu fico pensando como Deus se alegra quando um de nós, que já fizemos um périplo longo e começamos a entender que só tem um caminho para nós, que é o caminho de volta. E isso está bem exarado na parábola do filho pródigo, que é uma senhora parábola do Cristo. Só para a gente fazer uma análise detalhada desse ensinamento de Jesus,
a parábola fala de um pai que tinha 2 filhos. Um mais jovem, que chegou para o pai e disse assim: me dê minha parte por herança, que eu quero curtir a vida. O pai aproveitou e já pegou a propriedade dele, dividiu em 2 partes, deu uma para o mais jovem, aproveitou e deu a outra parte para o mais velho. E ficou em casa, esperando o desfecho. O filho mais jovem saiu gastando. Foi caminhando e foi distanciando da casa do pai e acabou num país longínquo, conforme trata a história de Jesus. Como Jesus era terrível para ir na parte crucial da criatura, para despertá-la, ele sabia como tocar, dizendo para os judeus que aquele jovem acabou numa fazenda de um pagão, que era a criatura mais discriminada pelo judeu à época, e cuidando de porcos, que era um animal abominável pelos judeus. Tanto é que até hoje os judeus não comem carne de porco. E Jesus poderia ter falado, foi acabar com cãozinho, cuidando de cãozinho, cuidar de bezerrinho, de ovelhinha, mas não. Ele falou, cuidar de porcos. E era uma época de fome, onde aquela criatura estava com tanta fome que pleiteou, junto aos administradores da fazenda, comer a comida dos porcos, a alfarroba, ou a bolota, como retrata em outro evangelho. E o dirigente daquela fazenda, o representante, não deixou. E aí bateu a fome. Porque a gente suporta tudo, menos fome. Até dor, que é uma coisa terrível, a gente suporta, mas fome não. Porque a fome vai matar, mesmo literalmente a criatura. E ele, com muita fome, já fez logo uma elucubração mental. Na casa do meu pai, os assalariados, os jornaleiros, como está na parábola, os empregados do meu pai têm cama, comida, tem tudo. Vive com dignidade. Eu vou voltar. E voltou. E o pai não esperou que ele chegasse. Foi ao seu encontro quando o divisou no caminho de volta. E o pai o abraça, o beija, dando-lhe boas-vindas. Ele se tocou e pediu perdão para o pai, porque viu a absurdidade que tinha feito. Eu pequei contra o céu e eu pequei contra ti. Então estou te pedindo perdão. Mas que me admitas na tua casa como empregado, porque não sou mais digno de ser teu filho. Pelo menos teve o entendimento e a humildade. E o pai disse, não, vamos fazer uma festa. Chegou para o mordomo, mate um novilho. Traga uma túnica, coloque sobre ele, ele está desnudo. Uma sandália, coloque nos seus pés. E lhe coloque um anel no dedo. E vamos para a festa. Mas o filho mais velho estava chegando de uma jornada no campo. Perguntou a um companheiro, o que está acontecendo na casa do meu pai? Você não sabe? Não. Pois então, o teu irmão voltou, o teu pai está fazendo uma festa, vamos até lá. Mas como? O meu pai fazendo uma festa para o filho dele? Não disse meu irmão, para o filho dele? Sim. E aí aquele filho mais velho chega para o pai. Como você
pode fazer isso. O teu filho gastou a tua herança com prostituta, com meretrizes, acabou com tudo, e volta, e você vai fazer uma festa para ele? Para mim, você não dá nem um cabrito para eu comemorar, festejar com os meus amigos. O que que o pai disse para ele? Meu filho, o teu irmão estava morto e viveu. Ele estava perdido e se encontrou. Portanto, ele voltou. Estou alegre, feliz, vamos comemorar, venha para a festa. E o filho mais velho não veio. O que significa essa parábola? É um retrato fiel da nossa vida. Quem que é o pai? Deus. Quem que é o filho mais jovem e o filho mais velho? Nós. Porque às vezes a parábola dá uma conotação de que aquele filho mais jovem foi maravilhoso. Ele foi, pegou a herança, gastou tudo, se deu conta, arrependeu, voltou e veio para a casa do pai. Olha que exemplo, que eu não acho que é exemplo para ninguém. Mesmo porque ele já nem esperou o pai desencarnar, já pediu herança. A gente pelo menos tem que esperar o pai desencarnar para se locupletar as expensas da herança, não é? Mas ele nem esperou, já disse, ó, me dá minha parte que eu quero ir embora. Egoísta, irreverente. E um detalhe, ainda nenhuma consideração ele teve com o irmão. Porque o irmão ficou sobraçando o trabalho do campo. Ficou trabalhando na fazenda do pai. E ele não, foi curtir a vida. Nem quis saber. E um detalhe, também não se preocupou com o pai que já era velho. Pensou nele, egoisticamente, nem um pouco pensou no pai. E foi gastando tudo que tinha recebido, a sua herança. Então não foi essa criatura maravilhosa e fantástica. Mas ele volta, e o pai coloca um manto nele. O que significa esse manto? Foi exatamente para dizer, não, meu filho, você volta com a dignidade de continuar sendo meu filho, vai voltar para minha casa e vai estar com o manto que eu e o teu irmão usamos. Você não vai voltar como empregado, apesar de ter que começar uma labuta para fazer a sua herança novamente. Colocou a sandália para dar a dignidade, porque não existe nada mais indigno do que uma pessoa andar descalço, a não ser por diletantismo, por gosto e prazer de andar com o pé no chão. Mas aquela pessoa descalça, que não tem condição nem de colocar um sapato, uma sandália no pé, é a situação mais indigna que existe para uma criatura. E o pai fez questão de colocar a sandália para que ele adentrasse a sua casa. E colocou um anel, querendo retratar que ainda estava ligado com o filho, e que o filho fazia parte dele, que ele estava interagindo com aquele filho, tendo domínio pleno sobre ele. Que a nossa Joana de Ângeles coloca muito bem em vários livros, analisando o nosso psiquismo, e nesse livro Em Busca da Verdade, ela colocou que a nossa proposta é alinharmos o ego com o self. O ego é aquilo que está na nossa consciência, eu quero, eu posso, eu desejo, eu vou fazer, sempre satisfazendo o nosso desejo, os nossos anseios. O self está no mais profundo nosso
ser, ou seja, na nossa inconsciência, um chipzinho divino, que é o eu divino, nos trazendo de volta, nos teleguiando e nos imantando para a volta ao seio de Deus. Então a nossa proposta de vida deve ser sempre no sentido de alinhar o self, essa vontade de Deus, com o nosso ego. Porque afinal de contas, nós temos nosso livre-arbítrio que Deus não tira, mas nós devemos saber usar muito bem esse livre-arbítrio para não nos incorrermos em sofrimentos atrozes e acabarmos em países longínquos, porque nós deveríamos estar num mundo bem mais elevado. Só depois de Jesus nós temos 20 reencarnações aproximadamente. Na nossa trajetória como seres racionais, nós já viemos à Terra mais ou menos 6.000 vezes. E somos esse poço de limitação que não temos nenhuma virtude ainda. Quando eu falo que nós não temos nenhuma virtude, é porque não tem mesmo. Não existe meia virtude. Eu sou meio humilde. Eu tenho pouco de paciência. Às vezes eu perco. Eu sou honesto. Mas de vez em quando, você sabe como é que é. A gente também não dá para viver assim, na retidão. Não, eu sou humilde. Até o momento em que a gente não gosta, não suportar algo que alguém tenha a nos dizer. Então, onde estão as virtudes? Que retrata o manto que o pai colocou naquele filho. Para você adentrar aqui e viver com dignidade comigo, é necessário um manto. E o manto é a veste nupcial retratada por Jesus numa outra parábola, para banquetearmos com o Pai, que são as virtudes. Então hoje nós temos que desenvolver, dia e noite, custe o que custar. Quanto mais difícil, melhor, maior o mérito. Desenvolver as nossas virtudes. Não deixar passar em branco a oportunidade de exercitar a aquisição da virtude. E o filho mais velho? Maravilhoso. Ficou com o pai. Ficou cuidando do pai, trabalhando com o pai. Eu acho que não. Pelo contrário, eu acho que ele foi terrível. Ficou com o pai por comodidade. Porque ali ele estava não teve coragem de evadir-se da casa igual o mais novo. De curtir a vida lá e enfrentar as dificuldades. Ele preferiu ficar ali com o pai. Mas para desfrutar das benesses da casa do pai. Mas no primeiro momento em que ele se viu agredido pela volta do irmão, queria desfrutar também daqueles bens, ele já peitou o pai. Mas como você pode fazer isso? O pai, que lhe deu a herança, tudo. E ele ainda disse: você não me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando deveria dizer para festejar com o Senhor, a quem eu devo tudo, que me deu todas as possibilidades, todas as oportunidades. Eu gostaria de festejar com o Senhor, com a minha família. Não, para festejar com os meus amigos, o Senhor fora. E o pai, meu filho, tudo isso aqui é seu. Tudo isso é seu. É a sua herança. Não precisava lhe dar um cabrito, pois tudo é seu. O filho mais velho, egoísta, não querendo dividir com o mais novo. Antifraterno, não se alegrou com a volta do outro que estava perdido, morto, viveu e se encontrou. Não. Ficou no seu estado egóico, eu, depois eu e depois eu. Aquele filho mais jovem estava morto,
espiritualmente falando. Só não morreu literalmente de vez porque ele resolveu voltar, porque a fome bateu e ele resolveu voltar. Então, espiritualmente, nós às vezes nos permitimos a uma quase morte, com atitudes infelizes. E nós temos o livre-arbítrio, e Deus respeita o nosso livre-arbítrio, mas tem uma coisinha que se chama dor, a dor da fome espiritual, que está encalacrada dentro de cada um de nós, e que nos faz voltar a um determinado momento. Por isso, o livre-arbítrio ainda perdura, porque ninguém disse para ele, volte na casa do seu pai, você vai viver muito melhor. Não, pela fome, pela dor, pela dificuldade, ele disse a ele mesmo. Por isso que o pai disse, estava morto e viveu, estava perdido e se encontrou, que é o que acontece com cada um de nós, quando a gente vai refletir sobre o verdadeiro sentido da vida, sobre o self, o programa divino para cada um de nós, a caminhada de volta para o seio de Deus. Para finalizar essa nossa fala, vamos analisar um pouco da herança que o pai deu para os filhos, para que eles pudessem experienciar, para que eles pudessem viver, para que eles pudessem desfrutar das benesses do seu ambiente. Quais são estas heranças? Quando a gente vem para esse país longínquo, que se chama Terra, nós temos muitas heranças, a começar pelo corpo. Quanto vale o nosso corpo? Se alguém quiser vender um olho aqui, eu tenho quem compre. Paga bem. Mas é muito dinheiro. É só querer vender. Dá para rachar o fígado no meio. Se quiser vender a metade do fígado também, eu tenho quem compre. Paga-se muito bem. E tendo 2 rins fica mais fácil. Pode vender um, fica com outro. E assim, imaginemos que o nosso corpo, materialmente, em termos de dinheiro, é uma fortuna incomensurável. Mas eu não quero falar desse aspecto monetário. Eu quero falar da essência do nosso corpo, que nós médicos não conhecemos. A gente entende um pouquinho daquilo que a gente faz, mas o nosso corpo está muito acima de qualquer capacidade de análise do homem mais inteligente em cima da terra. A não ser Jesus, que veio o mais inteligente, mas não dá para se comparar o Cristo conosco. Eu estou falando de seres na nossa faixa evolutiva. Não dá para saber o que é o nosso corpo humano. E Deus dá. Outra herança, a família. Quanto vale uma família na nossa vida? Não tem preço. Um psicólogo de São Paulo disse certa vez que quem não tem capacidade para avaliar a essência da família, não tem competência para construir um futuro promissor. Porque a família é a essência da nossa vida. Uma mãe, um pai, sem os quais nós não sobrevivemos, nem estaríamos reencarnados aqui na Terra, que é um patrimônio divino, uma herança divina. Desse planeta maravilhoso, quando a gente olha lá de cima, azul, colorido, lindíssimo, planeta Terra. E ainda tem gente querendo jogar bomba para matar uns aos outros. Século 21, não dá mais para entender isso. Fica muito difícil para nós colocarmos isso na nossa mente. A nossa inteligência, quanto vale você estar aqui me ouvindo, os que não estão dormindo, logicamente, captando o que eu estou passando, que é um ensinamento do Cristo para nós outros. E o maior interessado sou eu,
ao estudar o assunto e falar para mim mesmo que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Para que eu possa depreender, essencializar e viver essa proposta divina através do Evangelho e dos mandamentos essenciais para a nossa hegemonia, nossa homeostase psíquica, física e espiritual. Quanto vale a nossa mente? E dentro desse corpo maravilhoso podemos trabalhar, executar um plano de trabalho. Porque está a reencarnação, pergunta 132, quando Kardec pergunta a razão da reencarnação, o benfeitor diz: para evoluir, expiando débitos, cumprindo missões. Não falou de provação nesta resposta a esta pergunta, mas nós sabemos que também é uma prova para nós outros que somos ainda espíritos bem atrasadinhos. E deu ainda um complemento: e nós todos estamos aqui reencarnados para ajudarmos Deus na execução da construção do universo. Então, quanto vale nós termos essa possibilidade de estarmos aqui contribuindo com Deus? Agora um detalhe: qual tem sido o nosso comportamento? Exatamente igual ao dos dois filhos. Um que dilapida tudo e outro que fica gozando por interesse. Mas nenhum dos dois pensaram no Pai. A gente vem para a Terra e pensa só em curtir. Levanta cedo, toma aquele café gostoso, vai para o trabalho. Volta, espera aquele almocinho, quando chega em casa, aquele cheirinho, né? Saindo pela janela, a gente vai perceber lá na rua, quando desce do carro. Meu Deus, que delícia. Nem se dá ao capricho de dizer para a mãe, ou para a esposa, ou para a funcionária, que aquele almoço está uma delícia. E vai embora para o trabalho. Volta, esperando aquele lanche da tarde, ou aquele jantar com aquela sopa nessa noite tão fria, para depois tomar um banho, fazer sexo quando pode. Nós já não fazemos mais, né? Já não está dando mais. Mas aqueles mais jovens ainda podem, né? Dorme e começa tudo no outro dia, fazendo as mesmas coisas. Sem nenhuma preocupação de, num determinado momento, parar e perguntar para Deus: Senhor, se eu estou desfrutando de tudo isso, o que é que eu posso fazer para justificar essa herança que o Senhor me deu? Nós levantamos mais um dia e vamos dilapidando os bens que Deus colocou em nossas mãos. Porque hoje se bebe muito, se fuma muito, come demais, mentalização negativa, atitudes outras infelizes, dilapidando o patrimônio divino. E depois, quando a coisa não vai bem, a quem nós responsabilizamos? Foi Deus que quis que eu estivesse nessa pior que faz gosto. E a gente sabe que não. Deus continua sendo aquele pai que não falou nada para o jovem dilapidador de bens. Simplesmente o beijou, o abraçou e disse: venha, meu filho, vamos comemorar. E eu acho até que a festa não foi para comemorar a vinda daquele jovem. Eu acho que não. Eu acho que a festa foi para retratar a bondade daquele pai com aqueles filhos. Isso sim, tinha que se comemorar muito, porque também aquele pai trouxe o outro e disse: vem, meu filho, tudo é seu, pode usar, use, é seu. Hora nenhuma disse para ele: mas você é realmente um infeliz, me contestando quando eu quero o melhor para você. E é mais ou menos o que acontece conosco.
nós não entendemos ainda a bondade de Deus. Na pergunta 3 do Livro dos Espíritos, Kardec tentou definir Deus. E perguntou para os benfeitores se Deus era imutável, era bom, justo, misericordioso. Definiu todas as nossas virtudes para Deus. O que o benfeitor disse? Para a linguagem de vocês, sim, mas Deus não é nada disso. Deus está muito acima de tudo isso. Então, o quanto a gente deve ter gratidão para com o nosso Pai, que dá a cada um muito acima do merecimento, por misericórdia, muito além do que nós merecemos, a ponto do Francisco de Assis dizer que nós devemos manter a alegria de viver, mesmo nas intempéries, porque nós vivemos pela misericórdia de Deus. Então, quando nós formos pensar em Deus, vamos pensar naquele Pai. Meu Deus, como é que eu vou falar? Não tem palavras. Aquele Pai que é o Pai, que João tentou definir como sendo o amor. E talvez seja a definição que mais possa retratá-lo na nossa linguagem pobre. Deus é amor. E quem ama não exige nada em troca. Só doa. E é o que Deus tem feito por nós. Agora precisamos perguntar, depois de tudo isso, o que falta para nós confiarmos mais em Deus, em Jesus, no nosso anjo guardião e na reencarnação. Para que nós possamos ter, a partir de agora, uma volta consciente de que o único caminho que nós temos que fazer é de retorno à casa do Pai, para desfrutarmos das benesses. E Romanelli, entendendo isso, percebendo a grandeza de Deus em nossas vidas, disse assim: quando, nas horas do mais íntimo desgosto, o desalento invadir-te a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele capaz de sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam, e vires que em torno de ti a incompreensão recrudesce, vem a mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a beleza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando inclementes te açoitarem os vendavais da sorte, e não tiveres onde reclinar a cabeça, busca-me. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para teu corpo e tranquilidade para teu espírito. Quando se te extinguir o ânimo, para arrostares as vicissitudes da vida, e te achares na iminência de desfalecer, solicita-me. Eu sou a força capaz de remover-te as pedras do caminho e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de manter a serenidade do espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os trances mais dolorosos e triunfar nos momentos mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor, e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos do caminho, solicita-me. Eu sou o bálsamo que te cicatriza as feridas, minorizando os teus padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes, e ninguém mais for capaz de inspirar-te de confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade capaz de corresponder à franqueza de tuas atitudes e a excelsitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem a alma, e tudo em volta te trouxer aborrecimento, chama-me. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz ver as belezas do teu mundo interior. Quando, um a um, te feneceres os ideais mais belos, e te achares no auge do desespero, corre para perto de mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a reconhecer-te as faltas, e experimentares a dureza do coração humano, chama-me.
Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até mesmo das tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, solicita-me. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e reabilita o teu espírito para a conquista da felicidade. Quando já não mais provares a sublimidade de uma afeição sincera e duvidares do sentimento do teu semelhante, invoca-me. Eu sou a renúncia que te faz esquecer a ingratidão dos homens e a olvidar a incompreensão do mundo. Quando enfim quiser saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao jovem que espera e ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Estenda-me, pois, as tuas mãos, ó alma, filha de minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz da eternidade. Quando enfim quiseres saber quem sou, eu sou o teu anjo guardião, Jesus teu irmão, Deus teu Pai. Muita paz.